As Meninas Superpoderosas D. Como todos já sabem, eu já falei sobre esse incrível quadrinho aqui no canal, mas vamos entender melhor isso daí. O D, na realidade, significa doujinshi, ou seja, é um quadrinho não oficial. Sendo assim, essa categoria doujinshi é uma publicação não profissional. Ela é produzida por pessoas que compartilham do mesmo interesse, ou seja, é um trabalho de fã pra fã. É quando um cara faz um gibi, de um desenho, um filme ou um anime, enfim, e pode vender sem autorização do dono original. Normalmente, editores, escritores e outros contribuintes de artigo ou ilustrações para fazer esses doujinshis não são pagos. Eles são tradicionalmente divulgados de forma gratuita ou por um pequeno valor para custear as despesas postais ou da produção. As Meninas Superpoderosas D é bem famoso e muitas pessoas achavam que isso até poderia ser um desenho mais para frente. Até porque muitas aberturas que os fãs fizeram no YouTube são simplesmente incríveis, tipo assim, digna de Oscar mesmo. Na boa, eu não tô exagerando. Um anime sobre essa HQ seria sinistro, já que ela é um crossover de vários desenhos que a gente conhece, desde desenhos do universo da Nick até o universo da Cartoon Network. Ela chega até a deixar Fusion Fall no chinelo. Mas então, já que essa HQ não vai se tornar uma animação, infelizmente, que tal vermos melhor e de uma forma mais aprofundada essa incrível HQ? Senhoras e senhores, hoje vamos conhecer o primeiro capítulo de As Meninas Superpoderosas D. A história começa na escola primária de Megaville. Em um dos andares da escola, podemos ver 3 menininhas e seu pai logo à frente. Uma delas está reclamando de estar ali, mas seu pai repreende elas, dizendo que era para eles terem calma e que estava na hora de todos mudarem. Em uma próxima cena, vemos que as 3 meninas são na verdade Lindinha, Florzinha e Docinho, as meninas superpoderosas, mas estão um pouco diferentes, e elas agora estão um pouco mais velhas, já que a história se passa 5 anos após os eventos do desenho delas. Agora elas são pré-adolescentes e se mudaram para Megaville, junto com seu pai, o professor Utônio. Docinho ainda acha que tudo isso é uma droga. A nova professora delas, a senhorita Meryl, se apresenta ao professor Utônio, e o professor pede desculpas pelo atraso, porque teve um pequeno problema em seu laboratório. A senhorita Meryl fica encantada com as meninas, chamando elas de anjinhas, e fica impressionada que cada uma tem a sua cor de uniforme. Logo após, ela apresenta as meninas para a classe, e a classe, por sua vez, dão boas-vindas às meninas. O professor diz que já é a hora dele ir, mas antes dele ir, ele pede para que as meninas se comportem e deem o seu melhor, principalmente a Docinho. A senhorita Meryl pede para o professor ficar tranquilo e de que vai ficar tudo bem. Na próxima cena, a professora pede para que elas contem um pouquinho sobre elas, sobre quais são seus hobbies, no que elas são boas, para que a classe conheça melhor todas elas. Florzinha começa uma introdução dizendo que em Townsville elas lutam contra o crime e as forças do mal. Docinho completa dizendo: chutamos a bunda e detonamos os monstros e supervilões. E por último, Lindinha completa: o melhor de tudo, nós salvamos o dia antes da hora de dormir porque elas são as meninas superpoderosas. Houve um silêncio na sala. E depois de um tempo, a classe começa a dar gargalhadas das meninas, porque eles não sabiam quem elas eram, e aquele papo de monstro e superpoderes parecia coisa de maluco. A professora, tadinha, para não se desfazer das meninas e acabar tirando sarro delas, meio que disfarça e fala que achou fofo elas terem o próprio fã-clube delas, as meninas super mandosas. Lindinha envergonhada corrige ela, dizendo que o correto é poderosas, mas não que isso vá fazer muita diferença para eles naquele momento. Depois de toda essa risada, elas se sentam e prestam atenção na aula. É hora do recreio. As 3 meninas estão sentadas embaixo de uma árvore entediadas. Docinho sugere que Lindinha e ela poderiam lutar. Lindinha diz que não. Mas quando Florzinha iria começar a argumentar, é ouvido. Um garoto ruivo dá as boas-vindas às novatas. E em nome de seus colegas de classe, ele gostaria de pedir desculpas sobre o que aconteceu mais cedo na sala. Mas ele ainda assim está curioso sobre uma coisa que foi dito na introdução delas. Se era mesmo verdade que elas são o que dizem ser, super-heroínas. Docinho, ainda mais durona e briguenta do que no desenho, já começa a afrontar o garoto, perguntando o que estava acontecendo, por que ele estava perguntando aquilo para elas.
Ele apenas queria que elas dessem uma demonstração de seus poderes a ele, já que ultimamente ele tem visto muitos super-heróis por aí, mas nunca nenhum como elas. Ele completa sua frase dizendo que também é um super-herói. Docinho debocha e diz que seu superpoder deve ser ler livros na velocidade da luz. O garoto, chamando ela para a batalha, diz que talvez ela queira uma amostra de suas capacidades, para mostrar que ele estava realmente falando a verdade. Docinho, sem pensar duas vezes, aceita lutar. Florzinha adverte ela, dizendo que se o professor ficar sabendo disso, elas iriam ter problemas. Mas ela não liga, ela só quer saber mesmo é de brigar. Totalmente convencida, ela diz que vai pegar leve com ele e que vai enfiar juízo na fuça do garoto. Os colegas de escola, vendo a movimentação, percebem que uma briga vai começar e todos ficam ao redor olhando o que vai acontecer. Com uma tensão no ar e uma cena bem estilo de faroeste com uma câmera focada nos olhos dos personagens, Docinho diz que o garoto vai sair de lá com a bunda roxa, e ele por sua vez não se intimida e apenas manda a irmãzinha vir. Mas quando Docinho estava prestes a dar um chute em sua cara, o garoto é envolvido em um exoesqueleto gigante, que chega até a parecer um robô, e nós descobrimos que esse garoto é na verdade Dexter, o garoto gênio. Florzinha, olhando aquela situação, só consegue pensar uma coisa: então de brincadeira, esperem só até o professor ver isso. Dexter pede para Docinho se preparar, que ela iria sentir o grande poder da ciência. Ela, durona como sempre, apenas diz dane-se a ciência. Ela só queria esfregar a cara dele no chão e acabar logo com isso. Continua. Imediatamente, uma batalha épica entre Docinho e Dexter se inicia. Durante a luta, Docinho tenta dar um mortal por cima de Dexter, mas ele pega a perna dela no ar e diz que ela é até melhor do que ele pensava, só que era fútil. Enquanto a luta acontece, Lindinha, com receio, diz que não consegue olhar o que está acontecendo. Florzinha já não podia mais deixar aquilo acontecer, e num ato de amor de irmãs, ela resolve parar a briga indo pra cima do Dexter. Ele, com a Docinho de cabeça para baixo, pergunta se ela desiste, e ela, como é dura na queda, não pede arrego. Mas Dexter percebe uma movimentação por detrás dele, e Florzinha entra na cena, dando uma voadora em seu estômago que jogou ele longe, e assim ele finalmente solta a menina. Docinho fica brava com a Florzinha, porque essa luta era dela e não da irmã, mas Florzinha diz que não adianta ela conversar sobre isso com a Docinho, mas se realmente ela quer entrar em um problema, pelo menos elas têm que estar juntas, já que elas são e sempre foram uma equipe, a Docinho querendo ou não. Enquanto levanta sua irmã, Florzinha também adverte Lindinha, dizendo que isso também servia pra ela, pois sem ela também não existem meninas superpoderosas. Então, as três se unem para lutarem contra Dexter. Dexter, convencido, diz que agora ficou interessante, já que elas se uniram só para terem a esperança de derrotá-lo. E assim, a luta de 3 contra 1 começa. Dexter acaba levando a pior e, apesar de estar de armadura, começa a apanhar feio delas. Já desnorteado no chão, as meninas encurralam ele e começam a conjurar uma espécie de Kamehameha colorido. E em um último golpe, Dexter surpreende a todos e lança foguetes ao redor para impedir que o poder das meninas o machuque. Uma explosão muito forte acontece e joga as 3 meninas longe, e todos que estavam ao redor olhando a briga se protegem. Percebemos que Dexter é muito mais durão do que no desenho que estamos acostumados, e ele ainda pergunta quem quer mais. Só que de repente ouvimos um "já chega" de um professor e a briga acaba. Só que, peraí, ao fundo, lá em cima do prédio, é possível vermos algumas pessoas, dizendo que elas realmente fazem jus aos nomes delas. Ou melhor, seres muito estranhos. Não sabemos quem são e o que eles queriam, só sabemos que eles estavam observando a luta esse tempo todo. O ser monstruoso, que lembra muito o soberano, diz que a cada dia elas ficam mais fortes do que ele sonhou que elas se tornassem, falando como se ele em algum ponto já conhecesse elas, ou pelo menos conhecesse a história delas. Tem uma menina ao lado dele, que tem uma aparência similar ao uniforme das meninas. Seu nome é Belle, e ele diz a ela que ele acredita que é hora dela se familiarizar com algumas novas amigas, se referindo às meninas superpoderosas, e que ele tem certeza que elas vão adorar ter a Belle na equipe Meninas Superpoderosas, afinal, ela também é uma.
E se você quer entender melhor o plot twist dessa história, com uma análise do segundo capítulo, deixa aqui embaixo nos comentários, junto com a sua opinião do que você achou desse primeiro capítulo. E ó, não se esquece de deixar o seu ultra mega like e de se inscrever com os sininhos aqui no canal. E caso você queira dar uma ajuda extra para nós continuarmos a fazer esse tipo de vídeo e outros quadros aqui no canal, seja membro, conheça os nossos benefícios, que eu garanto que você vai ficar muito satisfeito. Muito obrigado por terem assistido até aqui, eu vejo você no próximo vídeo, tamo junto, é nóis, Mario Bros e até mais, tchau!